Olá, boa noite para você que acompanha mais uma edição do Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas. Na bancada de hoje, quem me acompanha, teremos uma bancada só de mulheres aqui no Entrevista Coletiva e quem nos acompanha na bancada é a jornalista, repórter da casa, Vanessa Oliveira, e também a nossa repórter, Isabela Bastos. A nossa entrevistada de hoje do Entrevista Coletiva é a secretária da Secretaria Estadual de Assistência Social, Márcia Sado. Secretária, muito boa noite para a senhora. Seja muito bem-vinda ao Entrevista Coletiva. Boa noite, é um prazer estar aqui. Secretária, inicialmente gostaria que a senhora explicasse para a gente quais são ali as responsabilidades, as funções da SEAS. Bem, antes de mais nada, me permita só lembrar um pouquinho da assistência social. Antigamente, né? Porque a assistência social era vista como algo de favor, né? E com o tempo ela foi amadurecendo. Então nós temos uma política hoje que é de Estado, não de governo. Então cada ente tem uma responsabilidade, né? O governo federal, o estadual e o municipal. E a gente vê agora as pessoas na assistência social como público que tem o direito à assistência social quando necessitar. Isso muda muito a forma de ver e de prestar o serviço, né? Então, nós temos público-alvo, né, dentro da assistência social, começando com pessoas com deficiência, com idosos, crianças e adolescentes, famílias realmente em situação de vulnerabilidade ou risco social. Isso é fundamental a gente entender, até para que a gente possa realmente direcionar melhor o nosso trabalho. Dentro de tudo isso, o Estado do Amazonas tem uma competência fundamental, que é realmente preparar os municípios, dando apoio técnico, né, capacitando os profissionais dos 62 municípios e também uma coisa importante que é contribuindo, fomentando, enviando recurso para que a assistência social seja feita na sua concretude, na sua integridade. Então, é muito trabalho. Nós também temos a rede complementar, que são as organizações da sociedade civil, que também recebem recursos e recebem toda a capacitação dos seus profissionais para executarem a assistência social em todo o estado do Amazonas. Secretária, a senhora falou sobre os 62 municípios. O Amazonas é um estado muito grande, tem suas particularidades. Como é que a SEAS faz para abranger tantos municípios, principalmente os mais afastados? Pois é, então o nosso apoio técnico, ele é feito por vários profissionais, né? Nós temos profissionais dentro daquilo que a gente chama proteção básica, né? Que trabalha com todos os programas, seja do Bolsa Família, Capacita Suas, né? Nós temos também a Suas Trabalho, BPC, né? São programas da proteção básica e temos da proteção especial também, que são vários serviços que são oferecidos. Então, temos também um departamento que é de gestão do próprio Sistema Único de Assistência Social, que, na verdade, é o que faz a parte da capacitação. Essas pessoas se unem, né, sempre um componente, um trabalhador, 2 trabalhadores de cada departamento desse, e viajam semanas intercaladas, né, para ir a esse município e passar uma semana lá, né? Geralmente o nosso apoio técnico está sendo feito assim. Quando nós temos dificuldade de chegar aos municípios, então nós fazemos as oficinas, as capacitações, os encontros em Manaus e eles vêm ao nosso encontro. Muitas vezes é até mais fácil eles virem até nós para a gente fazer esse trabalho. O apoio técnico, quando você vai lá, né, no município, ele tem vários desdobramentos. Ele reúne não só a rede pública, mas a rede também complementar, que são as organizações da sociedade civil. Também tem um contato com o prefeito, tem um contato com os secretários, procura fazer um trabalho integrado de assistência, saúde e educação, principalmente também a previdência social. Então, é um trabalho grandioso, todo ano a gente faz isso e é uma coisa contínua, né? Uma equipe está voltando de um município, outra está indo para outro município, não para. Que haja essa complementação, né, exatamente. Secretária? E qual tem sido a resposta da Secretaria para com essas pessoas, né? O que as pessoas dão como resposta em relação a esses atendimentos? Olha, a gente tem, vamos dizer assim, um grande compromisso de fazer um trabalho para termos um diagnóstico mais real possível das vulnerabilidades sociais do nosso estado do Amazonas, né? Que podem... A gente teve um diagnóstico ano passado
que nos mostrou realmente muitos registros de violência, né? E o maior, infelizmente, 62% é de criança com criança e adolescente, depois disso vem para idoso. Tudo isso é fruto de atendimentos que são feitos na ponta, né? A resposta que as pessoas têm nos dado, a gente precisa até estudar um pouquinho mais, mas são muitas famílias, e a gente está querendo fazer vídeos até para mostrar para a sociedade o quanto as famílias estão conseguindo sair da situação de vulnerabilidade. Tem alguns municípios que encontram até mais facilidade, né, de trabalhar algumas coisas muito específicas com as famílias do que em Manaus, na metrópole, né, que é mais difícil você minuciar um pouco mais esse diagnóstico. Então, nós temos visto bons resultados, né? As famílias estão tendo mais acesso à saúde, estão tendo mais acesso à educação, por intermédio dos encaminhamentos que são feitos na assistência social, né? Elas têm tido também, a gente faz um trabalho muito também de resgate dos vínculos familiares, vocês sabem que isso é algo que né, atrapalha o desenvolvimento da família como um todo, ainda mais das crianças, e nós temos grupos de trabalho em faixa etária. Então, dentro dos nossos CRAs, nós temos desde grupo de idoso, criança e adolescente, né, também, e também de adultos, onde a gente vai trabalhar, eles trazem as suas situações, as suas necessidades para nós identificamos, procuramos trabalhar de acordo com o que eles apresentam como dificuldades para a gente. E aí a gente vai permitindo, né, que eles tenham acesso a trabalho, acesso a capacitações, acesso a esses trabalhos em grupos de resgate de vínculo. A gente faz um trabalho de resgate com a comunidade precisa se organizar também, né? E de forma organizada buscar ela própria essa autonomia, né? Para viver em comunidade. O nosso trabalho é bem abrangente, né? A senhora falou aqui para a gente sobre os perfis, né, das pessoas que recebem esse tipo de assistência, pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Mas a gente consegue detalhar quais seriam esses perfis? Como é que a pessoa, em que estado ela tem que estar para receber essa assistência, esse suporte por parte da Secretaria? Temos sim. O governo federal, ele estabeleceu a nível nacional a questão da renda, né? Então, a gente já vai identificando a situação de vulnerabilidade pela renda per capita, né? Isso é um ponto, mas existem outras, né, que nós temos que levar em consideração. Uma delas mesmo é a vida, né, que essa pessoa teve no passado, que às vezes é uma doença, às vezes é uma violação de direito, que ela traz também como vulnerabilidade que precisam ser trabalhadas, né? Mas a questão da renda é um ponto crucial, né? Então, o governo federal ele divide aí de 0 a R$ 89 como extremamente pobre, né? De 89 a 100, e eu não lembro agora se é 140, me perdi agora o valor, mas como pobreza, né? E isso aí per capita. E aí a gente tenta também trazer essa família para que ela possa, então, buscar, né, autonomia financeira. E para isso ela precisa estudar, ela precisa se capacitar, né, precisa de uma série e também ter acesso ao mercado. E aí vem nosso trabalho articulado, né, com as secretarias de trabalho, com as secretarias de economia, né? A gente precisa mostrar esses dados para os governantes, dizer, olha, as pessoas elas têm habilidades, elas não estão tendo oportunidades, né? Então, esse trabalho integrado, e se a gente tiver um bom diagnóstico, a gente pode, inclusive, apoiar essas secretarias para que desenvolvam políticas voltadas para a nossa população. E, secretária, sobre a questão dos imigrantes, a gente tem recebido constantemente as denúncias, reclamações das pessoas sobre as famílias que ficam pedindo em sinais, muitas crianças que são imigrantes. A SES atua nisso? De que forma? Sim, a SES atua em Manaus, por exemplo, que é o maior número, né, desse público. Nós fizemos um trabalho de abordagem junto com a Secretaria Municipal de Assistência Social aqui de Manaus. Eu até, sabendo que vocês até queriam, né, ouvir um pouquinho sobre os venezuelanos, soube que já tem um levantamento que a maioria, foram umas 200 pessoas abordadas. Elas se encontram no Centro-Sul, na Zona Oeste, né, nesses locais
onde há, né, uma movimentação maior deles. Tem muitas crianças, nós fizemos toda a orientação que eles precisam cumprir as nossas leis, né? Demos todas as orientações para eles. Agora vem um trabalho posterior, né? Como é que a gente vai, junto com o Ministério Público, conduzir, né, nessa questão legal. Tá? Mas assim, nós encontramos, dentre esses que estão nas ruas, uma boa parte que já está abrigado. Né? E aí eu entro que a gente, né, nós temos 2 abrigos em Manaus, um que voltou para o estado, que é o do Coroado, né? E tem o outro que é o Jacami, que nós atendemos não só imigrantes, mas nós atendemos outras pessoas que estão de passagem em tratamento de saúde e temos dado todo o suporte, né, para aqueles mais vulneráveis, que estão com criança, que estão com pessoas com deficiência. Os demais, eles ficam na rodoviária, né, tendo aquele trabalho lá da operação acolhida, né? E ainda aproveitando aqui a abordagem da Isabela, eu não sei se a senhora consegue ter essa informação, mas a gente fala sobre esse suporte para esses imigrantes que estão aqui, mas a todo momento a gente observa que outros chegam, né? Existe um trabalho voltado para tentar controlar ou conter essa situação? Sim, a nível federal está se fazendo, sim, um trabalho, né? Através da própria operação acolhida. Se vocês tiverem oportunidade, inclusive, de ir no PETRIG, né, que é o local da interiorização, nós já tivemos muitas pessoas que vieram para Manaus e que, chegando aqui, foi identificado que elas gostariam de ir para outros estados e estão sendo encaminhadas, né? Então, tem todo um preparo do governo federal junto com o estado do Amazonas, né, para que realmente essas pessoas tenham a passagem, né, para justamente se deslocar para outros estados. Muita parceria com organizações da sociedade civil que oferecem os abrigos nesses locais de destino em outros estados. Secretária Márcia Sado, no próximo bloco vamos falar de Monte Oreb? Vamos. Então a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Entrevista coletiva de volta aqui na tela da Band Amazonas. Estamos conversando com a secretária estadual de Assistência Social, Márcia Sado. No primeiro bloco já tratamos de diversos assuntos, né, secretária? Mas agora a gente toca no assunto do Monte Oreb. Muitas pessoas acabam falando ali invasão do Monte Oreb, ou então ocupação irregular Monte Oreb. Como é que a gente pode ter uma nomenclatura certinha para denominar isso? Bom, na verdade a gente está cumprindo um acordo judicial, né? Na verdade, levando aquelas pessoas um pouco mais de dignidade, na verdade, dignidade total, né? Sim. Porque o que aconteceu, na verdade, né? Há algum tempo a gente já vem conversando sobre o Monte Oreb e nós fomos acionados pelo governador, vice-governador, para que nós descobríssemos, de alguma maneira, fizéssemos um diagnóstico lá daquele local. Sim. E como nós temos o cadastro único do governo federal, nós não identificamos, né, ali Monte Oreb, as pessoas que moram no Monte Oreb, até porque elas mesmas não se identificam, né, nos cadastros dessa maneira. Então, não era possível a gente ter um diagnóstico. E foi então que a gente já foi trabalhando um projeto, um plano, para que fizéssemos, então, um levantamento. Mas aí apareceu o acordo judicial, né? E a gente foi cumprir uma parte desse acordo, que é justamente a identificação dessas famílias. E foi muito importante. Hoje mesmo eu vim de lá ainda há pouco, né? Nós temos 2.081 famílias que nós entrevistamos e agora nós temos dados relevantes, né, para mostrar depois para a população o que realmente nós encontramos ali. Essa sobre a nomenclatura que eu havia perguntado à senhora, não sei se as minhas colegas também têm as mesmas dúvidas, é que a gente fala assim, é invasão Monte Oreb. A pessoa, não é invasão não, aqui é a comunidade Monte Oreb. Muitos chamam de comunidade, na verdade. Exatamente. Né? Porque é um nome que suaviza mais o que realmente acontece ali. Sim. Que a gente sabe que era uma área preservada e que foi desmatada. Então, qual seria a maneira correta de chamar? Ou não existe uma maneira correta?
Na verdade, assim, eu não lembro agora qual é o termo exato, mas que se usa, né, judicialmente, me falha agora a memória, mas nós estamos resgatando, eu acho, essas pessoas para que elas tenham agora uma condição de moradia melhor, né? O local ali não é possível mais, nunca foi possível, né, ali transformar aquele local em moradia por uma série de coisas. Na verdade, tem uns 6 motivos que vão ser divulgados posteriormente, que não poderiam, né, que não poderia ser um local de moradia. Mas pelo menos um pode ser citado aqui, secretária? Olha, o próprio fato de ser uma reserva ali, né, um local que não poderia ter sido, né, invadido ali por causa da reserva da Duque, né, e também a questão mesmo de como ela foi construída, né. Então nós soubemos ali que as pessoas pagavam aluguel, né, pagavam água, pagavam luz, quando na verdade não tinha ligação de água, ligação de luz ali, né. Então pessoas realmente que exploravam, né, as pessoas. Então, são dados que eu creio que vão ser revelados agora, depois desse diagnóstico, e apresentados para a sociedade, né, para que compreendam melhor. Certo. Secretária, a gente ouviu, né, assim que foi anunciado a desapropriação da área, o vice-governador falou sobre um trabalho diferenciado por parte do governo, que é voltado para o social, ou seja, não só desapropriar, mas também ver o lado daquelas pessoas que ali moram. E eu gostaria que a senhora falasse para a gente aqui como é que vai acontecer com as outras invasões, porque existem outros pontos também que estão invadidos aqui, mas antes da senhora responder isso também, eu queria que a senhora explicasse como é que está acontecendo esse cadastro social, porque tem pessoas que estão ali dentro e alegam não estar recebendo o benefício. O porquê disso? Eu acho muito difícil não estar, porque deixa eu aproveitar a tua pergunta e explicar como que a gente se organizou. Nossa equipe social, ela teve 3 momentos, né? O momento da selagem das casas, que foi o pessoal da SUAB, que foi com a gente, o pessoal do social também. Teve um segundo momento que foi propriamente o cadastro nessa ficha social que nós temos, e um terceiro momento que foi a assinatura propriamente do termo, do acordo, né, judicial, individual que elas fizeram. Então, assim, a selagem foi muito importante porque você ia em loco, você descia no local, verificava, conversava com a família e já marcava ali, identificava aquela residência. E a pessoa recebia um documento em mãos, que era impossível de ser falsificado, né? E com esse documento ela nos procurava para cadastro na escola, né, militar, que lá a gente tinha transporte, né, ônibus foi oferecido para levar essas famílias até o local. E elas foram atendidas, fizeram o cadastro, e depois de fazer todo o cadastro, ia para a Defensoria Pública, que estava instalada lá, e era explicado toda a questão do termo para elas, né? E elas assinavam junto com o defensor. Então, a gente pode dizer que essas pessoas que dizem que não estão se beneficiando seriam aquelas que o secretário de Segurança informou que estariam tentando se prevalecer diante daquela situação, porque teve muita gente que disse que morava, que estaria ali, mas não tinha esse cadastro. Então, seriam essas pessoas que... porque na verdade não tinha como, né? A equipe lá desceu, né? Conversou com todas as famílias que estavam morando, né? E identificou. E aí, então, elas eram encaminhadas. Não tinha como, entendeu? Uma pessoa vir de lá. Aconteceram algumas situações, mas foram resolvidas, né, que em algum momento estava o filho e não a mãe, e aí a gente teve que trocar os nomes, mas assim, todos os problemas que surgiram de identificação foram resolvidos. Em nenhum momento nós... Né, eu imagino que o diagnóstico ainda não esteja finalizado, mas não. O que a pesquisa de vocês já mostrou sobre as pessoas que ocupavam aquela área? Quem eram, de onde vinham, se eram daqui do Amazonas, de outros estados, do interior do estado? A gente ainda não tem esse dado. Foram 2.081 atendimentos e nós conseguimos digitar 650, alguma coisa assim. Mas esses dados eles vão nos trazer a situação de renda, né, deles, se é masculino, se é feminino, né, para a gente ver quantas crianças existiam ali, situações de modo geral, se eles tinham acesso a algum benefício já, se eles são cadastrados no cadastro único, recebem algum benefício do governo federal, do governo estadual, né, e até municipal.
são dados assim que a gente só vai realmente ter, né, uma ideia real quando todos eles tiverem sido digitados, né, e a gente tem já, automaticamente já vão criando os gráficos que a gente precisa. Isso vai ser apresentado para o governador, provavelmente ainda domingo à noite, para que segunda-feira ele possa ter a oportunidade de estar mostrando essas informações. Mas todos os cadastros já foram feitos, secretária? Já, o cadastro concluiu, né? Agora 17 horas, quando eu vim de lá já não tinha quase ninguém, né? O maior número foi no segundo dia. Nós atendemos mais de 800 pessoas no segundo dia, o primeiro dia foram 500, depois no terceiro dia reduziu para 300, hoje quando eu saí de lá tinha uns 150 atendimentos. Então a gente conseguiu fazer um bom trabalho, sabe? Muita atenção para as pessoas, logicamente houve muito choro, né? Porque as pessoas, como eu falei, elas criam um vínculo com o local, né? Aquilo é o local de moradia dela, querendo nós ou não. Elas criam vínculo como nós criamos vínculo com a nossa residência também, né? Agora, secretária, qual é a maior dificuldade das CEAs atualmente? A gente atuando em tantas frentes, eu acredito que vocês devam ter dificuldades em desafios, digamos assim. Qual é o maior desafio das CEAs atualmente? Olha, o meu desafio e sonho é que a gente possa ter continuidade das nossas ações, né? Sem fragmentar, né, nosso trabalho e também trabalhar muito junto em intersetorialidade, porque não dá, a gente não consegue resolver a pobreza, né, a situação de pobreza, a situação de vulnerabilidade sozinha. Uma Secretaria de Assistência Social não tem poder para isso, né? É preciso a gente entender cada vez mais que se a gente não unir, né, os esforços, inclusive os diagnósticos da área de saúde, da área de educação, das outras áreas, se a gente não tiver um foco, é muito difícil a gente mostrar a realidade até para os nossos governantes e até para os parlamentares, porque uma coisa que eu fiz na nossa gestão passada, no ano passado, foi levar nossas informações de forma mais clara aos nossos deputados. Eu acho que cada secretaria municipal tem que fazer isso com os vereadores, porque às vezes eles destacam emendas parlamentares, muitas vezes para aquilo que não é a prioridade. Eu acho que um desafio muito grande para nós é esse, a gente ter um diagnóstico. Para a gente, mas sim para eles. Exatamente, entendeu? Se eu tiver um estudo bom, né, que mostre essa realidade com clareza, eu acho que os nossos deputados, os nossos governantes vão poder priorizar aquelas ações que realmente vão ser eficientes e vão ter um impacto melhor na sociedade. A assistência social avançou no quesito alimentação, secretária? Sim, nós temos uma política que nos é muito cara e importante, que é a política de segurança alimentar e nutricional, que conversa muito com a assistência social, tanto a nível federal como estadual, municipal também. Então, hoje nós temos aí, são 7 equipamentos, sendo 4 restaurantes populares, né, e 3 cozinhas, que atendem aí por ano mais de 1.300.000 pessoas que são beneficiadas por uma alimentação de R$1, uma alimentação de qualidade, né? E na cozinha é ofertado as sopas, né, para aqueles que mais necessitam. Tem também. Diversos sabores, né, secretária? Tem sopa de quê? Mocotó? Tem de tudo. Tem uma canja? Tem sopinha de letras? E elas são todas baseadas mesmo nessa questão da segurança alimentar. Tem que estar cadastrado para participar, porque senão eu, a Flávia e a Isabela, a gente já passa por lá. No de R$1 é aberto para qualquer pessoa, não tem problema, até para experimentar e ver que realmente vale a pena, né? Então, é um trabalho muito bom. A questão do cadastro, nós estamos aprimorando. Nós estávamos com uma certa dificuldade de fazer esses registros, né, de quem realmente estava se alimentando nesses locais, mas nós fizemos um projeto novo, onde a gente realmente quer que pelo menos 50% ali seja para as famílias mais vulneráveis. Secretária Estadual de Assistência Social, Márcia Assado. Tem diversos assuntos para a gente falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Quero muito agradecer a sua participação conosco aqui no Entrevista Coletiva. Agradecer também as nossas colegas de bancada, Isabela Bastos, e também agradecer Vanessa Oliveira, as duas que fazem parte aqui também da equipe de jornalismo da Band Amazonas. O Entrevista Coletiva fica por aqui.
muito obrigada pela sua companhia e a gente se encontra na próxima edição. Tchau!